Saudações a todos, vamos retomar nosso mini curso dedicado a estudar a relatividade, a teoria da relatividade especial de Einstein, ou em outras palavras, a teoria da relatividade restrita de Einstein. Nós estamos fazendo desde a primeira aula deste mini curso, estamos ocupados, dedicados a fazer uma breve revisão sobre a teoria de relatividade apresentada por Galileu. Esta teoria de relatividade de Galileu que fundamenta a mecânica clássica, que fundamenta uma série de outras teorias nas áreas de ciências exatas e naturais e nas engenharias de maneira geral. Então, continuando, dando prosseguimento à nossa revisão sobre teoria da relatividade de Galileu, nós, durante a aula imediatamente anterior a essa, nós encontramos dois importantes resultados, a saber, a relação entre os vetores posição, tal como medidos em um referencial com sobreíndice linha e outro com referencial sem a linha, no caso x, y, z e t, e x linha, y linha, z sobreíndice linha, t sobreíndice linha. Então são dois sistemas de referência realizando a medida e aferindo medidas associadas à dinâmica de uma estrutura material dotada de massa m. Então, nós temos aqui a relação vetorial entre as posições e uma equação diferencial vetorial que relaciona as velocidades tal como medidas por ambos os referenciais. E que velocidades são essas? Primeiro, esta é a velocidade da estrutura material dotada de massa m tal como medida pelo observador x, y, z e t. Esta é a velocidade tal como medida pelo observador x', y', z' e t sobre índice linha. E esta é a velocidade do observador linha em relação ao observador x, o observador 2 em relação ao observador 1, tal como aferida e medida pelo observador 1. E, portanto, aqui esse vetor R é o vetor que designa, essa dr dt designa a velocidade do observador 2 em relação ao observador 1 e, obviamente, trata-se do tempo t, o tempo medido pelos relógios honestos, apropriados, adequados e devidamente sincronizados com o sistema de referência 1. Então, encontramos essas duas equações e agora vamos analisar a dinâmica das velocidades para tentarmos entender como que escrevemos a relação entre as acelerações, uma vez que a aceleração é igual à segunda derivada da posição em relação ao tempo ou mesmo a derivada da velocidade em relação ao tempo. Então aqui nós temos, por exemplo, vamos fazer algumas definições iniciais para efeito de simplicidade matemática aqui, dr dt, não esquecendo que nós estamos considerando a seguinte situação física, x, y, z e t, um sistema de referência, um outro sistema de referência, x sobre índice linhas, y sobre índice linhas, z sobre índice linha, e aqui um conjunto de relógios devidamente sincronizados com t sobre índice linha, e aqui nós temos uma estrutura dotada de massa m, uma estrutura clássica dotada de massa m, que é analisada, cujas medidas são aferidas por esses dois sistemas de referência, aqui R dependendo de t, aqui R sobre índice linha dependendo de t sobre índice linha, e aqui nós temos o vetor R maiúsculo, que por sua vez depende do tempo t. Então aqui está as duas importantes relações, a relação vetorial 1 e a relação vetorial 2, incluindo aqui, vinculando as velocidades. Então nós temos, vamos escrever assim como V maiúsculo, dependendo de t, e isso nós podemos escrever como I versor Vx, dependendo de t, mais J versor as componente y, dependendo de t, mais K versor componente z, dependendo de t. Então, aqui nós temos também a derivada de R vetor em relação ao tempo, dependendo do tempo t, isso I versor, nós temos componente Vx dependendo de t, mais J versor componente Vy dependendo de t, mais K versor componente Z dependendo de t. A outra grandeza importante é dr sobre índice linha em relação
a T sobre índice linha, dependendo de T sobre índice linha, isso é I versor, Vx sobre índice linha, T sobre índice linha, mais J versor Vy sobre índice linha, dependendo de T sobre índice linha, mais K versor Vz, dependendo de T sobre índice linha. Então, estas são as equações, que são as derivadas da posição em relação ao tempo, indicando aí as velocidades com suas respectivas componentes. Vamos agora analisar cada uma dessas expressões. Muito bem. Então agora vamos analisar. Nós temos, com base na equação diferencial que foi obtida durante a última fase da aula imediatamente anterior, nós podemos escrever considerando os versores em cada direção, não esquecendo que nós temos I versor, J versor e K versor. Aqui direção do eixo X, direção do eixo Y, direção do eixo Z. E também nós já sabemos que I versor é igual a I versor sobre índice linha. Nós sabemos que J versor é rigorosamente igual a J versor sobre índice linha e que K versor é igual a K versor sobre índice linha. Essas são as condições prévias assumidas no início, exatamente no início, por ocasião do início da revisão sobre teoria de relatividade de Galileu. Então nós podemos escrever assim, considerando o eixo X e o eixo X sobre índice linha, aqui considerando I versor e considerando I versor sobre índice linha, nós podemos escrever assim, então a componente X, dependendo de T, da velocidade do observador 2 em relação ao observador 1, componente X dessa tal velocidade, mais a componente X da velocidade sobre índice linha, dependendo do tempo T sobre índice linha, multiplicado por dt sobre índice linha em relação a T. E aqui nós sabemos que depende do tempo T, o T sobre índice linha depende do tempo T, de acordo com as considerações iniciais. E agora nós temos a componente X da velocidade em relação ao tempo T. Muito bem, então nesse caso nós podemos considerar aqui, nós podemos admitir que essa mesma equação diferencial pode ser reescrita considerando T mais ΔT. Ou seja, um intervalo de tempo ΔT, uma vez que se ΔT é maior do que zero, então nós temos uma translação para o futuro, e ao passo que se ΔT é menor do que zero, então nós temos efetivamente uma translação, evidentemente uma translação para o passado. Então, considerando aqui, nós temos componente X sobre índice linha, esse T sobre índice linha, dependendo de T mais ΔT, essa variação. Então aqui dt sobre índice linha, dt, e aqui nós temos t mais ΔT, aqui componente x, t mais ΔT. Então aqui vale escrever ainda que t sobre índice linha, melhor colocar, também depende de t de acordo com as considerações iniciais. Então vamos apagar esta expressão para continuar o desenvolvimento. Então, considerando o eixo X sobre índice linha, ou seja, I versor e I versor sobre índice linha, rigorosamente são iguais, de acordo com as premissas iniciais, os postulados iniciais desse tratamento. Então agora não podemos esquecer que T sobre índice linha depende de T e que
T sobre índice linha T mais ΔT é definido como T sobre índice linha mais ΔT sobre índice linha. Muito bem. Então agora, o que vamos fazer? Nós vamos reescrever esta expressão considerando esta definição. Então, nós podemos reescrever esta expressão da seguinte forma: componente x da velocidade do observador 2 em relação ao observador 1, t mais ΔT, mais componente x sobre índice linha, e aqui t sobre índice linha mais ΔT sobre índice linha, dt sobre índice linha dt, t mais ΔT, isso é igual a componente x dependendo de t mais ΔT. O que podemos fazer nesse caso então vamos fazer esta expressão menos esta primeira expressão. Então, minuciosamente, com bastante minúcia e bastante atenção e cuidado com relação ao tratamento aritmético e algébrico aqui, vamos então com muita cautela fazer então o desenvolvimento algébrico desta subtração. Então fazer esse termo menos o primeiro termo. Então façamos. Então nós temos considerando sempre a componente x, então nós temos esse termo menos este termo. Muito bem. E agora nós temos este termo no outro lado da igualdade menos este termo no outro lado da igualdade. Muito bem. Agora, reposicionando os termos, vamos fazer com bastante calma, atenção, cuidado, cautela, com bastante, vamos desenvolver minuciosamente para efeito de evitar erros algébricos. Então vamos continuar. Então, reposicionando os termos cuidadosamente, obtemos, aqui separando em chaves e colchetes, nós temos muito bem. Agora vamos
Vamos então considerar, aplicar o fato de que o número zero é um elemento neutro da operação de soma e da operação de subtração no âmbito do espaço dos reais. Então, vamos cuidadosamente acrescentar o número somar pelo número zero e, portanto, preservar a igualdade, a estrutura da igualdade, e esse número zero será substituído adequadamente por um número mais o seu simétrico correspondente, e esse número será escolhido convenientemente de modo a garantir, assegurar, promover e viabilizar a demonstração que nós estamos interessados em desenvolver. Então, qual o termo nós devemos somar? Não devemos esquecer de que x mais 0 é igual a x, e, portanto, 0 é igual a x mais menos x, certo? Então, o elemento neutro da operação de soma e de subtração no espaço dos reais, no espaço vetorial dos reais, é x, é o elemento mais o seu simétrico correspondente para a operação de soma. Muito bem, então, vamos cuidadosamente e convenientemente substituir o zero, preservando a igualdade, pelo seguinte termo. Aqui, lentamente, nós faremos esse desenvolvimento para melhor compreendermos o tratamento que está sendo realizado. Então, vamos continuar aqui. Componente x sobre índice t sobre índice delta t sobre índice multiplicado pela derivada de t sobre índice dt, t mais delta t, menos componente x sobre índice t sobre índice dependente de t, do parâmetro de evolução temporal t, dt sobre índice dt, e esse termo depende de t. E agora nós vamos fazer mais convenientemente somar por mais componente x sobre índice t sobre índice multiplicado, esse t sobre índice depende de t, obviamente, multiplicado pela derivada de t sobre índice em relação a t, com dependência em t mais delta t, ou seja, considerando a translação do parâmetro de evolução temporal t, menos então mais e menos o mesmo termo, certo? Então, t sobre índice multiplicado pela derivada de t sobre índice em relação a t, e essa derivada aqui sofrendo uma translação em seu domínio. Sempre admitindo, de acordo com a análise real, de acordo com o cálculo diferencial e o cálculo integral, que os domínios aqui das variáveis, dos parâmetros de evolução temporal associados ao sistema de observação 1 e associados ao sistema de observação 2, ambos são contínuos, são variáveis contínuas, devidamente contínuas, em um determinado intervalo, que garante então calcular o limite apropriadamente e então obter, evidentemente, o que nós chamamos de derivada de uma função em relação ao parâmetro de evolução temporal. Então, isso é igual ao último termo aqui. Então, cuidadosamente, muito bem. Então, nós acrescentamos este termo mais o seu inverso, inverso correspondente, o que gera necessariamente, evidentemente, o número zero, exato e precisamente o número zero, e, portanto, assegura a preservação desta equação diferencial, preservando a igualdade. Muito bem. E então vamos apropriadamente, e esses termos são escolhidos, existe uma infinidade de termos, ou seja, existe uma solução infinitamente degenerada com relação ao elemento neutro. A questão é que nós estamos entre as infinitas possibilidades, infinitos termos que compõem um conjunto de soluções infinitamente degenerados, nós estamos escolhendo um de forma apropriada e conveniente à demonstração que nós precisamos realizar. Então, agora, vamos tentar reorganizar aqui
reorganizando, então nós temos componente x, t mais ΔT, menos componente x, dessa velocidade em t, mais, reorganizando, nós temos esse termo e este termo podem ser reescritos da seguinte forma: nós temos componente x sobre índice linha, t sobre índice linha, ΔT sobre índice linha, multiplicado, vamos escrever mais v componente x, v sobre índice linha, t sobre índice linha, e isso pode estar entre colchetes, e aqui nós temos o termo dt sobre índice linha dt, com t mais ΔT. Muito bem. E agora, mais ou menos, né? Menos, nós temos este termo, Vx sobre índice linha, t sobre índice linha, não é? Então ele pode ser posto em evidência, e nós temos então vamos organizar, então aqui nós temos esse termo, então precisa de todo um cuidado, pois nós escolhemos este termo, este terceiro termo e este quarto, quinto, sexto, sexto termo. Então, onde está? Então nós temos um sinal de menos aqui, apropriadamente um sinal de menos, corrigindo. E agora nós temos um positivo e um negativo, de modo que nós podemos escrever dt sobre índice linha t mais ΔT, dt, este termo menos este, dt sobre índice linha dt, isso depende de t, e aqui escrevemos componente x sobre índice linha, t sobre índice linha, que depende de t. Muito bem, isso é igual, rapidamente, isso é igual ao termo Vx, t mais ΔT, menos Vx, t, e vamos encerrar a aula neste ponto, pelo fato de que a nossa filmadora possui um limite com relação ao espaço, né, em termos de gigabytes, em termos de tempo, então nós não podemos ultrapassar nesse momento, por questões técnicas, 23 minutos. Agradecemos a atenção de todos, muito obrigado.